E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós falaremos sobre a nossa segunda aula de termoquímica, segunda e última aula, né, de termoquímica, onde a gente vai abordar aí lei de Hess e tipos de energia que a gente pode trabalhar na lei de Hess. Vamos lá? Vamos trabalhar gráficos também. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Ok. Vamos lá na parte que interessa. Esse último material, esse último PDF que vai ser colocado aí junto com essa aula, ele está completo. Ele está englobando aí a primeira aula, que a gente falou de lei de Hess, e agora essa segunda aula, tudo bem? Então, não precisa manter lá o primeiro material, não, de termoquímica. Pode jogar ele fora e ficar só com esse. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que é a lei de Hess, né? E o que ela fala. Então, basicamente, o que a lei de Hess vai falar? Ela vai falar que as reações químicas, elas são como se fossem equações matemáticas, tá? E o ΔH da reação, ele vai funcionar de acordo com a manipulação que eu fizer na minha reação química. Então, basicamente, tudo que acontecer com a minha reação, todo tipo de manipulação que eu fizer com a minha reação química, eu também vou fazer com o meu ΔH. Essa é a ideia, basicamente, da minha lei de Hess, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que o ΔH da reação, na lei de Hess, ele não vai variar. Ele vai ser o mesmo. O ΔH da reação global. A gente vai ter aí uma reação que ela pode acontecer em uma única etapa, como ela pode acontecer com várias etapas, 2, 3, 4, 5 etapas. Não importa se a minha reação vai se processar em uma única etapa ou se ela vai se processar em 10 etapas. O que importa é o estado inicial, o início do processo, e o estado final, o final do processo, tá? Então, o ΔH ele vai independer da forma como essa minha reação acontece. Se é multi-etapas, se é uma única etapa, se são 2 etapas, se são 20 etapas. O ΔH ele não varia com o número de etapas, tá? Por quê? Porque ele só depende de produtos e de reagentes. Quem são os produtos e de quem são os reagentes. É a única coisa que ele depende. Agora, se vai ter um intermediário reacional ou não, isso não importa. Se eu vou precisar de outros processos no meio do caminho para chegar no meu produto, isso não importa, tá? E aí, o fato de a lei de Hess dizer que o meu ΔH, ele independe da forma como a minha reação é processada, a gente pode dizer que o ΔH, que é a variação de entalpia, ela é uma função de estado, porque ela só vai depender ali daquele estado inicial e daquele estado final, né? Então, o ΔH ele vai depender apenas desses dois estados, o estado inicial, que no caso aí para uma reação química vão ser os meus reagentes, então a energia dos meus reagentes e o estado final, que vai ser a energia dos meus produtos. O ΔH ele funciona dessa forma, ele só depende da energia dos reagentes e dos produtos. Como a gente já tinha visto, né, que o ΔH não era a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes lá no gráfico, a ideia é a mesma, não mudou. Independente da quantidade de etapas que eu precise para chegar lá no meu produto, o ΔH da minha reação global vai ser sempre o mesmo. Então, como é que vai ser tratada, aplicada aí a nossa lei de Hess, né? Como eu já havia falado, a lei de Hess ela vai considerar as reações químicas como se fossem equações matemáticas, né? Então, o que a gente faz na matemática aí em termos de operação, né? A gente faz soma, subtração, divisão e multiplicação, né? Com as reações químicas, a gente pode fazer as mesmas coisas. A gente pode somar, multiplicar, dividir, subtrair, certo? O que a gente tem que ter na nossa cabeça? Que tudo que acontece com a nossa reação tem que acontecer com o ΔH dessa reação. Então, se eu somo as reações, eu tenho que somar todos os ΔHs. Se eu inverto a reação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Enfim, se eu subtraio a reação, tem que subtrair o ΔH. A ideia é mais ou menos essa. Então, a gente vai ver aí as opções do que fazer com as equações e com as reações químicas e o que acontece em cada caso aí com a variação de entalpia
no processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é, quando a gente inverte uma reação química, o sinal do ΔH dessa reação química, ele vai ser invertido. Por quê? Porque, vamos lá, vamos aqui para esse exemplo, onde a gente tem A reagindo com B, produzindo C e D. E o ΔH dessa reação vai ser um ΔH maior que zero, um ΔH positivo, né? Ou seja, é um processo aí endotérmico, né? Se eu inverter a minha reação química, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu produto indo para o lugar do reagente, ou seja, eu vou ter C reagindo com D, né? Produzindo o quê? O meu reagente vai para o lugar do produto, então eu vou produzir A mais B, tá? Eu inverti a reação, então tudo que era produto virou reagente e tudo que era reagente virou produto. E aí é óbvio que se para eu sair de A reagindo com B, indo para C, produzindo C e D, eu tinha um processo endotérmico de absorção de energia, no processo contrário, C reagindo com D, produzindo A e B, tem que ser ao contrário. Ao invés de absorver energia, eu tenho que liberar energia, porque é o oposto, né, do que eu estava fazendo antes. Aqui eu estava saindo de A, B, indo para C e D. Aqui eu estou indo de C e D, indo para A, B. É o caminho contrário da reação, né? Então eu tenho aí que inverter o sinal do meu ΔH. Isso aí é até uma das coisas que a gente trabalha lá em equilíbrio químico, até quando a gente trabalha a princípio de Le Chatelier, que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, isso é muito importante. Toda vez que eu inverto a posição de produtos e reagentes, eu inverto o sinal do ΔH, tá? Então, se meu ΔH era positivo, ele fica negativo. Se ele era negativo, ele fica positivo. E aí, como é que eu posso aplicar isso aí para vocês entenderem melhor? Vamos lá. Eu tenho aqui essa primeira reação, que é o metano reagindo com a água, meus reagentes, produzindo monóxido de carbono e H2, né? Que são os meus produtos. Em azul são os produtos, né? E aí, o ΔH da minha reação é mais 206,1 kJ, certo? Beleza. Só que quando eu inverter a reação, quem era produto vira reagente, ou seja, o monóxido e o H2 viraram reagente. E agora quem era reagente virou produto. O metano com a água viraram produtos, né? E aí, como é um processo contrário, ó, eu estou indo ao contrário aqui, ó, estou indo como se eu fosse aqui do produto para o reagente, né? Então, o meu produto vira reagente, meu reagente vira produto, certo? Como eu estou indo num processo contrário, no sentido contrário da reação, o sinal do meu ΔH é invertido. Se era mais, ficou menos, ficou negativo. Beleza. Esse é o meu primeiro exemplo. No segundo exemplo aqui, o que a gente tem? H2 reagindo com CO, reagente, né? Para formar o metanol, que é o meu produto, certo? E aí o ΔH disso aqui é negativo. Quando eu inverter o meu produto, que é o metanol, virar reagente, e o meu H2CO, que era reagente, virar produto, o que eu vou ter? ΔH positivo, tá? Então, eu inverti o sinal da reação, certo? Beleza. Reparem que a gente inverte o sinal da reação, mas como a gente não multiplicou nem nada, só inverteu as posições dos produtos e dos reagentes, o valor numérico, o valor mesmo, não mudou. 128,33, 128,33. 206,1, 206,1. O que a gente tem aí de mudança é só no sinal do ΔH, tá? O valor mesmo do ΔH, numericamente falando, não muda, só muda o sinal desse ΔH, tá? Beleza. E por que esse sinal muda? Porque antes, aqui, por exemplo, no meu primeiro exemplo, eu tinha um processo endotérmico, né? E aí, quando eu inverti a posição, virou um processo exotérmico. Tem que ser o processo contrário, porque eu inverti a posição de produto e reagente, né? Aqui já é o contrário, eu começo no exo e vira endotérmico, tá?
Por isso que o sinal da reação inverte, porque o processo de absorção e liberação de energia muda. Bom, a segunda regra, né, para a gente poder trabalhar a lei de Hess é quando a gente multiplica ou divide a reação por um número n qualquer, o mesmo vai acontecer com o nosso ΔH. Tudo que acontece com a nossa reação acontece com o nosso ΔH. Essa é a regra, assim, máxima. O resto aqui é só para a gente olhar todos os casos, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui, ó, no exemplo que eu coloquei? Eu dei essa reaçãozinha aqui, onde eu tenho 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de monóxido de carbono e produzindo 1 mol de metanol, certo? E aí eu tenho esse ΔH aqui que é menos 128,33. Se eu pego essa minha reação e multiplico ela por 3, então eu vou ter 3 vezes 2, 6 mols de hidrogênio, 3 vezes 1, 3 mols de CO, e 3 vezes 1, 3 mols de CH3OH, certo? E aí, como eu multipliquei toda a minha reação por 3, tem que ser toda a reação. Eu não posso escolher um reagente ou um produto, não, tá? Se eu multiplico todo mundo. Se eu divido todo mundo, tá? Não tem distinção aqui, não. Não tem favorito, não. Tem que fazer com todo mundo a mesma coisa. Bom, então, como eu multipliquei todo mundo por 3, o meu ΔH tem que ser multiplicado por 3. Então, eu peguei esse menos 128,33 e multipliquei por 3 e achei esse valorzinho aqui de ΔH. Bom, tópicos 3 e 4 da manipulação aí, da aplicação da lei de Hess. Né? Quando eu somo as reações químicas, eu vou somar as entalpias dessas reações. Então, digamos que eu tenha lá 5 reações químicas e eu vou somar todas elas para obter uma reação global. Então, eu tenho que somar os ΔHs para ter lá o ΔH global também, tá? Por que eu tenho várias reações químicas para obter uma só? Porque eu tenho vários processos acontecendo e a minha reação global vai representar de forma genérica todo o meu processo. Tá? Então, esse ΔH global representa também a energia de todo o processo. E aí, cada etapa tem a sua energia, tem que somar as energias de todas as etapas, tá bom? E aí, se a gente tiver nesse processo de soma de reações químicas, se eu tiver a mesma substância em reações diferentes e lados opostos, eu vou cortar essas substâncias, então elas, dependendo da quantidade aí, em termos de números de mols, elas vão deixar de aparecer na minha reação global. Porque, vamos lá, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, A mais B dando C, né? E digamos aqui que eu tenha A dando B mais D, certo? Quando eu faço essa soma aqui, o que eu tenho? No final, vou botar aqui embaixo, eu tenho, primeiramente, eu tenho A e A do mesmo lado, então são 2 A's. Só que o B, ó, repara que um B aqui, ó, tá antes da seta e o outro B tá depois da seta. É como se fosse mais B menos B, então esse B some, tá? Isso por quê? Porque eu tenho um 1, né? Se eu tivesse um 2 aqui, aí eu ia ter que fazer proporcionalmente, beleza? Se fosse aqui um 2B, ó, aqui, no caso 2 menos 1, dá um Bzinho aqui no lado dos reagentes que ia sobrar. Se fosse, mas não é, tá? E aqui eu vou somar C com D. A ideia seria essa, tá? Então, por isso que quando a gente tem aí o mesmo produto e o mesmo, aliás, a mesma substância fazendo parte de produto e reagente, eles se anulam, porque, vamos lá, deixa eu botar aqui o exemplo de novo, A mais B dando C e A dando B, nossa, ficou ótimo, mais D. O que acontece? A, aqui na primeira reação, ela está como reagente, né? E B, ela está como produto. Então, assim, se eu consumo B e produzo B, é como se nada acontecesse, tá bom? É como se fosse um processo anulado. A ideia é essa. Se eu boto aí também numa reação matemática, mais 1 igual a menos 1, isso dá 0. Mais 1 com menos 1 dá 0. Mais 1 igual a menos 1 não dá 0, dá mais 2.
Se eu passar o 1 para o outro lado aí para o x. Mas se eu boto x igual a mais 1 menos 1, aí dá 0. Tá? Beleza. Então, como é que fica aí o exemplo disso, né? Que a gente acabou de ver. Botei um exemplinho aqui, ó, como questão. Calcule o ΔH da reação. Aí eu dei essa reaçãozinha aqui através das semi-reações abaixo. Aí eu dei três semi-reações. 1, 2, 3. Eu dei essas 3 semi-reações, ou seja, eu tenho 3 processos e eu quero obter essa reação aqui, que vai ser a minha reação global, né? Então, ela vai ser o norte da minha vida. A minha orientação é quem vai me guiar, é onde eu tenho que olhar para me seguir, tá bom? A ideia é essa. Excelente. Então, sabendo disso, o que eu tenho que observar? Bom, eu quero ter 1 mol de CH4 nos reagentes. Aí eu olho, onde eu tenho CH4? Aqui na reação 1. Quantos mols eu tenho? Somente 1 mol. Beleza, não preciso multiplicar nem nada, porque eu já tenho a quantidade de mols que eu preciso. Eu só multiplicaria se eu tivesse menos ou dividiria se eu tivesse mais, né? Aí eu tenho que olhar, esse meu CH4 tá na região dos reagentes, que é onde eu preciso? Está. Então, eu não preciso fazer nada com essa reação. Eu vou usar ela exatamente do jeito que tá, porque o CH4 já está na proporção molar que eu preciso e já está na posição que eu preciso, que é nos reagentes. Beleza. Aí, vamos lá para o oxigênio, O2. Eu tenho O2 aonde? Eu tenho O2 aqui na terceira reação, certo? Esse O2, o que eu tenho que observar? Eu quero ter só meio de O2. Quantos mols eu tenho aqui de O2? Eu tenho 1 mol, então eu sei que eu vou precisar dividir toda essa reação por 2, para ter só meio de O2. E aí eu vou dividir esse ΔH por 2 também, certo? Beleza, então eu sei que na proporção estequiométrica eu vou precisar dividir toda a minha reação, porque eu só preciso de meio de O2. Ótimo. E agora eu tenho que ver, o meu O2 está na posição que eu quero, que é nos reagentes? Está. Então eu não vou precisar inverter a reação, certo? Estou explicando aqui só para vocês verem a ideia e depois eu vou mostrar como é que fica a resolução, tá? Por último, eu quero CH3OH nos produtos e eu quero 1 mol desse produto. Aí eu olho aonde eu tenho esse CH3OH. Eu tenho aqui na segunda reação. Tenho 1 mol? Tenho. Não preciso multiplicar. Esse CH3OH está nos produtos? Não, está nos reagentes. Então, eu tenho que inverter essa reação e, consequentemente, eu vou ter que inverter o sinal do ΔH, tá? Então, vamos ver como é que fica a resolução. Essa é a explicação, né? Como que fica a resolução disso. Ó. Então, o meu objetivo é essa reação aqui, certo? E eu vou fazer a manipulação das 3 semi-reações que o problema me deu, né? Então, eu vi que, como o CH4 já está nos reagentes, como eu quero, eu vou manter essa reação. E como eu tenho a proporção estequiométrica que eu quero, eu não vou precisar multiplicar. Manter quer dizer que eu não vou inverter, tá? Eu vou manter a posição. E eu não vou precisar multiplicar por nada, porque eu também já tenho a proporção que eu quero. Ótimo. Agora, vamos lá. Na segunda reação, eu quero o metanol lá nos produtos. Então, eu vou ter que inverter essa reação. E como eu quero 1 mol, já tenho 1 mol, não preciso multiplicar, né? E a terceira reação, eu quero O2 nos reagentes. Ele já está nos reagentes, não preciso inverter a reação. Eu vou manter ela, né, na posição que ela está. Porém, eu vou precisar dividir essa reação por 2, porque eu só quero meio de O2 e eu tenho 1 mol de O2. Então, tá aqui, ó, mantém, inverte e divide por 2, certo? Beleza. Então, foi o que eu fiz aqui, ó, mantive, inverti, e aí o meu ΔH aqui ficou negativo, e dividi todo mundo por 2, e aí esse ΔH aqui já é o valor dividido por 2. Isso aqui é como fica depois da manipulação, certo? Agora a gente vai calcular o ΔH, tá? O que a gente sabe? Que tudo que a gente tem igual antes da seta e depois da seta, a gente pode cortar. Então, vamos por partes.
Nós temos aqui água na região dos reagentes na primeira reação. Tem que ser no mesmo estado físico. Se essa água aqui fosse líquida, eu não poderia cortar, porque essa daqui é gasosa, tá? Então, não se esqueçam de olhar o estado físico, porque muita gente erra esse tipo de questão, porque corta mesmo com a mesma substância, só que em estado físico diferente. Isso é muito importante, tá? Então, essa água é gasosa e essa água aqui é gasosa. Eu tenho 1 mol de cada, posso cortar um menos 1, mais um menos 1 aqui, né? Corta. Certo? Como se eu estou consumindo e estou produzindo ao mesmo tempo. Então, sumiu. Certo? Aqui, ainda nessa primeira reação, eu tenho 1 mol de CO gasoso na região dos produtos. E na segunda reação, eu tenho 1 mol de CO gasoso na região dos reagentes. Então, eu consigo cortar. Certo? Ok. E aí, aqui nessa primeira reação, eu tenho 3 mols de gás H2. E na segunda reação, eu tenho 2 mols desse gás e aqui na terceira 1 mol desse gás. Se eu somo 2 dá 3 mols de H2, 3 mols de H2 são cortados com 3 mols de H2. Certo? 3 mols de H2 dos reagentes são cortados com 3 mols de H2 dos produtos. Certo? Então, a gente conseguiu cortar esses caras aqui. O resto que sobrou, sobrou. Então, a gente vai lá e só soma. Né? Então, quem está antes da seta fica antes da seta, quem está depois da seta fica depois da seta. Quem está antes da seta aqui é o CH4, que está aqui, e o meio de O2, que está aqui. E depois da seta é só o metanol. Né? Então, como é que eu sei que eu fiz certinho a manipulação de acordo com a lei de Hess? Eu tenho que obter exatamente a mesma reação que o problema pediu para eu obter, que é essa daqui, ó. Então, tá tudo certinho. Se tá tudo certinho, obtive a reação que ele quer, agora é só somar esses delta gás, né? Porque tudo que eu tinha que fazer de manipulação eu já fiz, então eu posso só somar, obedecendo os sinais. Então, aqui fica mais 206,1, menos 128,33, menos 128,33, igual a menos 164,05 kJ. Então, assim, é bem tranquilo. O que a gente precisa entender é que eu tenho uma reação global, geralmente, que eu tenho que focar nela. Então, eu vou fazer a manipulação das semi-reações de acordo com o meu objetivo, que é aquela reação global que geralmente o problema me dá. E aí, eu tenho que entender que se eu inverto a reação, eu inverto o sinal do ΔH. Se eu multiplico ou divido a reação, eu vou multiplicar ou dividir o meu ΔH. E no final que eu manipulei isso aí, eu somo todo mundo. E aí, eu somo os ΔHs manipulados. Então, assim, não tem muito mistério, tá? Beleza. Exercício. O acetileno é um gás que, ao queimar, produz uma chama luminosa, alcançando uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius. É utilizado em maçaricos e no corte e solda de metais. A sua reação de decomposição é, ele deu aqui o acetileno, vai se decompor em carbono e hidrogênio. Carbono sólido e hidrogênio, que é a fuligem, né? E o ΔH da reação é menos 226 kJ por mol. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 mol de reagente ou de produto, eu vou ter aí 226 kJ de energia envolvida. Então, vamos lá. Se eu quero queimar 1 mol, de acordo com a proporção estequiométrica aqui do acetileno, 1 mol de acetileno, eu vou liberar, né, porque esse processo de decomposição do acetileno é um processo exotérmico. Então, eu vou liberar a cada 1 mol de acetileno 226 kJ de energia, certo? E aí, se eu quiser fazer o processo contrário, se eu quiser produzir esse acetileno, eu vou precisar absorver, né, porque é o processo ao contrário, 1 mol para 1 mol de hidrogênio, eu preciso absorver 226 kJ de energia, certo? E aí, aqui para o carbono, eu só vou fazer uma proporção estequiométrica. Se 1 mol absorve 226 kJ, 2 mols X, certo? Então, aqui eu tenho que obedecer a proporção, tá? Porque essa energia é referente a 1 mol, tá bom? Então,
Para o processo direto, que é o processo de decomposição do acetileno, a reação é exotérmica. Mas se eu quisesse ir para o processo contrário, né, produzir o acetileno seria endotérmica. Beleza. Aí, continuando. Baseando-se nessa reação, analise as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Invertendo o sentido da equação, o sinal da entalpia não varia. A gente já viu que varia, eu acabei de discutir sobre isso, né? Se eu estou indo no processo de decomposição, é exotérmica, sinal negativo. Mas se eu quero fazer o processo contrário, a produção de acetileno é processo endotérmico, absorção de energia, o sinal fica positivo. Então, essa alternativa aqui é falsa. Alternativa 2. A liberação de calor, constituindo-se uma reação exotérmica. Sim, a gente acabou de ver, ΔH negativo, processo exotérmico, liberação de energia na forma de calor. Questão 3, aqui, a alternativa 3. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Verdadeiro. Vamos lá, vamos pensar. Meu ΔH é negativo, quando eu estou olhando lá no gráfico, ΔH é o quê? H do produto menos do reagente. Se o meu ΔH está negativo, é porque o H do reagente é maior do que o do produto, certo? Ou, como é que eu posso, se ficar muito confuso de eu lembrar dessa forma, o que eu tenho que lembrar, o que eu posso pensar? Bom, se o meu processo endotérmico, o ΔH é negativo, exotérmico, desculpa, o ΔH é negativo, e eu sei que no exotérmico eu libero energia, quer dizer que eu estou perdendo energia, né? Então, no início do processo, eu tenho mais energia do que no final do processo. Então, o produto tem menos energia do que o reagente, tá bom? Ou seja, energia aí expressa na forma de entalpia, tá? A entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. Beleza. Podemos complicar um pouquinho e trabalhar aí o diagrama de entalpia de várias etapas. Só complicar só um pouquinho, né? Então, o que a gente tem que focar? No que o problema diz pra gente quem é a nossa etapa inicial e quem é a nossa etapa final. Não necessariamente isso vai estar escrito, geralmente ele dá a reação, tá? A reação, quem é o reagente, quem é o produto que ele quer que você... qual é a reaçãozinha que ele quer, e aí a partir daí você vai determinar quais são as suas etapas final e inicial, tá? Nesse caso aqui, ó, eu quero sair de A e produzir D. Reparem que eu posso fazer isso de duas formas. De uma forma direta, onde eu pego o meu A, vou de A diretamente para D, e aí eu vou ter um ΔH aqui dessa reação, né? Que vai ser o quê? Final menos inicial, HD menos HA, né? Esse HD menos HA, ele tem um tamanhozinho aqui também, que a gente pode chamar de ΔH1. Então, eu sei que a variação da entalpia global desse processo aqui, de A para D, de forma bem direta, é expressa por HD menos HA, né? Porque, lembra, a minha seta sempre aponta para o produto, tá? Então, a minha seta está apontando aqui para o produto também. E eu também posso representar como ΔH1. Então, eu sei que HD, se eu igualar esses dois carinhas aqui, ó, HD menos HA é igual a ΔH1, né? Ok. Outra forma de chegar lá de A para D é passando por duas etapas intermediárias, ou seja, o A vai produzir B, esse B vai produzir C e esse C vai produzir D, tá? Então, eu tenho aí 4 reações, não, uma, duas, são 3 reações acontecendo, né? Que é uma reação, 2 reações, 3 reações acontecendo, para poder chegar no meu produto final, né? Então, como é que fica aqui, ó? De A para B, de B para C e de C para D, tá? Então, o que eu observo aqui? Vamos por partes, ó. Primeiramente, o meu ΔH global, ele continua sendo o mesmo, tá? HD menos HA, que é o quê, ó? Reagente e produto. Então, o meu global, ele não muda, não importa o processo, o ΔH global da reação é sempre o mesmo, tá?
não importa o processo, o ΔH é o mesmo, beleza? Que é igual a ΔH, que é igual a ΔH1, né? Só que, mesmo a variação global sendo a mesma, variação de entalpia global sendo a mesma, eu tenho aqui, como eu tenho várias etapas, eu tenho várias energias envolvidas, tá? Então, isso aqui também é igual a ΔH1, né? Mas eu não vou botar aqui não, porque já expliquei. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiramente, a energia envolvida de A indo para B. Então, eu vou pegar essa energia aqui, ó. É uma energia que está subindo, está no sentido positivo, né? Depois, eu vou pegar a energia de B indo para C. Reparem que os sentidos mudaram. Antes eu estava subindo, agora eu estou descendo. Aqui, matematicamente, é uma soma. Mas esse ΔH3 aqui, esse aqui, vamos dizer que o meu eixo X aqui seja, meu eixo Y seja para cá, tá? Vamos dizer que seja, que geralmente é. Esse meu ΔH2, a gente sabe que ele é positivo, por quê? Porque B tem uma energia maior que A, né? Então, ele é positivo, mas esse ΔH3 aqui, ele vai ser negativo, tá? Então, quando eu for fazer essa soma vai ter, esse ΔH3 vai ter um valor negativo. Eu não vou colocar menos de ΔH3, porque senão fica menos, tá? Pelo amor de Deus. A ideia é somar, só que eu tenho que respeitar o sinal daquela entalpia. Tudo bem? Beleza. E aí, continuando, ó, eu fui de A para B, depois eu fui de B para C. Agora eu vou de C para D. Ó, de C para D. E aí eu sei que a energia envolvida de C para D é ΔH4. E aí ΔH4 também está apontando para baixo. Então, ele também vai ser um valor negativo, né? Por quê? Porque ele aponta para baixo. Mas não é só por isso. É porque a energia do produto, a energia do reagente está maior do que a do produto, tá? Então, no final das contas, reparem que isso aqui é lei de Hess, é uma soma de ΔHs, tá? Obedecendo os sinais das entalpias ali, das reações ali, das várias etapas, tá bom? Então, a ideia é manipula todas as reações e depois soma. Você não precisa se preocupar com nada, desde que você manipule de forma correta, não precisa decorar um monte de coisa, desde que você entenda que você vai fazer a manipulação da sua reação, multiplicando, dividindo, invertendo, e depois vai só somar. Não tem mais nada para fazer, só isso. Tá? Vamos ver aqui como é que fica na prática? Na prática, uma questão da PUC. O diagrama a seguir contém valores das entalpias das diversas etapas de formação de NaCl a partir do Na sólido e do Cl gasoso, tá? Então, vamos lá. Aí, ele deu aqui o gráfico de variação de entalpia. Para a reação, aí ele deu a reação aqui, ó, o norte da nossa vida, tudo que a gente deseja é uma reação química para nos orientar, tá bom? Então, aqui, para essa reação, a variação da entalpia em quilocaloria a 25 graus Celsius em 1 atm é igual a. Então, qual é a reação que vai nos orientar? Eu quero sair do Na sólido mais um meio Cl2 e quero chegar em NaCl sólido, tá? Aí, o que o problema fez aqui? Ele botou uma situaçãozinha aqui para confundir vocês, para vocês fazerem o quê? Coisa errada, tá? Porque ele botou aqui estados iniciais. NaCl, só que se Na é gasoso e Cl gasoso, é o que eu quero? É o que eu preciso? Não, eu quero esse bonito aqui, ó, Na sólido e Cl2 gasoso, não na forma atômica, tá? Então, é daqui que eu vou partir. Ele é estado inicial porque tá gasoso, eu não sei nem por que ele fez isso, tá? Eu acho que é inicial porque é o de mais alta energia, talvez, mas não é o início do que eu quero, não é o início do meu processo, do que eu preciso para a minha vida, porque o que eu preciso para a minha vida é a minha reação química, e a minha reação química fala que é para mim, minha reação fala para mim que o meu estado inicial é a partir do Na sólido e de 1 meio de Cl2 gasoso. Então, é lá que eu vou procurar e vou me orientar na minha vida, que é bem esse bonitinho aqui, ó. Certo? Beleza. Aí, o que eu reparo lá? Vamos lá. O que eu posso fazer para achar esse ΔH, né? Bom,
cadê meu produto? Então, meu reagente está aqui e meu produto está bem aqui. Coisa linda. E eu tenho uma seta apontando para ele? Tenho. Tem ΔH dessa seta? Of course que não. Não tem, tá? Por quê? Porque eles colocaram aqui para serem bem legais e continuarem sendo legais, avacalhando vocês, né? Já avacalharam aqui com esses estados iniciais, né? Eles avacalharam aqui com esse menos 153 quilocalorias. Por quê? Porque eles e colocaram numa posição estratégica para vocês pensarem que é o valor dessa regiãozinha aqui, desse espaço. Mas não é. Esse menos 153 quilocalorias é disso tudo aqui, dessa seta. Tá? Então, não posso usar. E ainda botaram a opção aqui para vocês errarem, com certeza, né? Por quê? Porque eles são legais, claro. Tá? Então, não se confundam. Eu não tenho o valor desse ΔH, que é o que eu quero calcular, tá bom? Então, como é que eu vou fazer para calcular? Vou fazer as multietapas. Beleza, eu tenho que olhar primeiramente. Cadê meu eixo do X? Tá para cima. E ele deu aqui os valores dos ΔHs obedecendo já com os sinais. Maravilha, não preciso fazer nada. Só somar, tá? Então, olha só. Eu vou sair do Na sólido mais um meio de Cl2 gasoso. Vou para o Na gasoso, mais um meio de Cl2 gasoso. Desses bonitos aqui, eu vou subir para esses aqui. E desses aqui, eu vou descer para o que eu quero. Então, eu vou subir para descer. Qual o caminho aqui do meu processo? Eu vou subir e descer, tá? Como é que vai ficar isso? Vou botar lá para não ter que ficar escrevendo aqui. Ó, a minha reação tá aqui bonitinho, né? Esse aqui é o meu ΔH global, né? Esse aqui que é o que me interessa, tá? E aí eu enumerei aqui como H1, 2 e 3 para facilitar a nossa vida, tá? Deixa eu apagar aqui, porque esse roxo vai confundir. H1, 2 e 3. Então eu botei esse aqui como H1, 26 como H1, 29 como H2 e menos 153 como ΔH3, tá? O meu ΔH global vai ser a soma de todos os ΔHs. Então, eu vou pegar o ΔH1, somar com o ΔH2, por quê? Porque eu estou saindo do Na, um meio de Cl2 e vindo para cá. Então, tem que pegar a energia desse. Depois, eu estou saindo daqui e vindo para cá. Então, eu tenho que pegar a energia desse, né? Depois, eu estou saindo desse aqui e vindo para cá, que é o meu produto final. Então, eu tenho que pegar a energia desse, que é o ΔH3, tá? Desse processo. Então, aí eu só vou somar, gente. É só isso que vocês precisam saber. Somar. Mais 26, mais 29, menos 153, ΔH global, é isso aqui. O que eles poderiam ter feito para complicar um pouco a vida de vocês? Eles poderiam, ao invés de já dar os valores de ΔH, eles poderiam dar o valor da entalpia de cada etapa, tá? Então, aqui é o valor esse valor aqui desse patamar, o valor desse patamar, o valor desse patamar, e pedir para vocês calcularem esses valores de ΔH. Então, vocês teriam que fazer. Se eles tivessem dado o valor das entalpias dos patamares, vocês teriam que calcular esses ΔHs aí, né? Chegar nesses valores aqui, 26, 29, 153, menos 153, para depois calcular o ΔH final, global, tá? Essa é a forma mais fácil de fazer sem errar. Aí pode fazer direto? Pode. Vai errar? Muito provavelmente. Porque aí você tem que lembrar que você tem que obedecer os sentidos das setas. Então, e tem que obedecer que é produto menos reagente. Então, aqui, ó, vai ser produto menos reagente, vai dar um valor positivo. Produto menos reagente vai dar um valor positivo. Aí você pega produto menos reagente, vai dar um valor negativo. E aí, provavelmente, você vai errar no sinal se você fizer direto. Então, preste atenção e segue na dica da tia, que a tia sabe o que você está falando. Tá bom? Bom, e aí a resposta aqui é a letra A. Né? Menos 98. Continuando. Estado padrão. Né? Beleza. A gente tem que entender que, primeiramente, estado padrão e CNTP, condições normais de temperatura e pressão, são coisas completamente diferentes, tá? Uma substância que ela está no estado padrão, ela está na sua forma mais pura, beleza? Ela tem uma pressão de 1 atm, a temperatura dela
É 25 graus Celsius. E ela está constituída aí da sua forma alotrópica mais estável. Beleza? Como assim? Por exemplo, o que é alotropia? Alotropia é a qualidade de um mesmo elemento químico de produzir substâncias simples aí diferentes. Por exemplo, o elemento químico oxigênio, ele pode produzir o gás O2 e o gás O3, né? São dois gases diferentes. O2 é o gás oxigênio, o O3 é o gás ozônio, né? Assim como o carbono, pode produzir o carbono grafite e o carbono diamante, né? Então, são formas alotrópicas. Porém, sempre tem uma que é mais estável, né? Então, a forma alotrópica mais estável do oxigênio é o O2, beleza? Então, a gente tem que ter essa noção. Quando a gente está falando aí de estado padrão, a minha substância está na sua forma alotrópica mais estável, a uma temperatura de 25 graus Celsius, uma pressão de 1 atm e ela também está na forma mais pura dela. Isso no estado padrão, né? Já nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, que a gente trabalha lá em gases, né? A gente tem a pressão aí de 1 atm também, mas a temperatura da CNTP são 0 graus Celsius, tá? É 0 graus Celsius. Então, não pode confundir essas temperaturas aqui, beleza? São coisas diferentes. Ok. Então, agora a gente vai trabalhar os tipos de energias, de entalpias, que são mais normais, mais corriqueiras, assim, de caírem em prova, tá? Vocês precisam decorar os nomes de todas? Não. Cara, eu acho que, na verdade, vocês não precisam decorar nada, vocês precisam entender o processo, tá? Eu não vou colocar o nome de todos os tipos de energia, porque não vale a pena. Vocês têm que entender o processo, que a partir daí vocês conseguem deduzir qualquer tipo de energia que o problema te dê para você calcular o ΔH da reação, tá? As três energias mais normais da gente fazer manipulação é a energia de formação ou entalpia de formação, que a siglazinha dela é assim, ó, com um Fzinho no final, e esse negocinho aqui é o padrão, né? Quer dizer que esse ΔH foi medido lá, 25 graus Celsius, 1 atm, aquela coisa toda, né? A gente tem a de combustão, que tem o C embaixo de combustão, e tem a de ligação, que tem o L embaixo. Essas são as energias padrão aí que a gente costuma trabalhar. Tem outras? Tem. Tem a entalpia de neutralização, de dissolução, tem N outras, tá? Mas essas são as mais comuns e não preciso falar de todas e vocês vão entender por quê. Bom, entalpia padrão de formação. O que eu tenho que me ligar quando eu for fazer uma manipulação de energia, tá? Ou seja, quando eu for trabalhar aí a minha lei de Hess, de acordo com o tipo de entalpia que me é fornecido, né? Porque lembra, a última questão que a gente fez, a gente manipulou as entalpias para trabalhar a lei de Hess, tá? E aí, para isso, eu tenho que trabalhar aí o sinal da reação. Só que para eu poder saber o sinal do ΔH, né? Por causa do sentido da reação. Só que para eu poder saber o sinal desse ΔH, eu preciso saber, primeiramente, que tipo de energia que eu estou trabalhando. Se o problema não me dá um gráfico, eu preciso saber. E eu preciso saber a posição da minha substância de interesse, que vai ser analisada, se ela está no produto ou no reagente. Por quê? Porque, por exemplo, se o meu problema me dá uma entalpia padrão de formação, o que é entalpia padrão de formação? Formação é porque eu estou formando. Formando o que? A minha substância. Ou seja, se eu estou formando a minha substância, é porque eu estou produzindo a minha substância. É um processo de produção da minha substância. Geralmente é uma substância composta. A gente está produzindo substâncias compostas a partir de substâncias simples. E esse processo de formação é um processo que libera energia, é exotérmico. Então, o que eu tenho que analisar quando eu for trabalhar a energia, a entalpia de formação? Eu tenho que observar aqui, se a entalpia de formação é uma entalpia que trabalha a energia de algo que está no
que está no produto, porque é uma energia de produção, né? O cara tem que estar no produto. Então, tem que ver se a minha substância de interesse, que eu estou olhando lá na minha reação de orientação lá, né? Que ela me orienta, se a minha substância está no produto. Se ela não tiver, eu vou ter que inverter o sinal do ΔH para levar ela para o produto. Tá? A ideia é essa. Beleza. E aí, outra coisa que eu tenho que observar é que a entalpia de formação de uma substância simples sempre vai ser zero. Tá? Então, a substância simples, para eu formar uma substância simples, eu não tenho calor de reação. Tá? A entalpia é zero. Não é um processo que a entalpia é zero. Beleza. Como é que isso se aplica? Tá? Vamos lá, ó. Calcule o ΔH da reação. Aí ele deu essa reação aqui bonita, é o norte da nossa vida, é a nossa orientação, né? Mas ele não me deu um gráfico, ele não me deu nada graficamente. A única coisa que ele me deu foram os valores dos ΔHs, né? 2 ΔHs aqui, e eu sei que esses ΔHs são ΔHs de formação. Por quê? Porque eu tenho o F aqui embaixo. Beleza? Então, se são ΔHs de formação, quer dizer que essa energia, esse ΔH aqui, é a energia de formação, de produção da água. Então, eu gasto, na verdade, eu libero 285,8 kJ para formar 1 mol de água líquida, né? E essa energia aqui, ó, é energia de formação do hidróxido de magnésio. Quer dizer que eu libero 924,5 kJ para formar 1 mol de hidróxido de magnésio. São duas energias de formação, tá? Então, se eu quero aplicar a lei de Hess, fazer uma soma de ΔHs, eu tenho que observar se os meus reagentes e produtos, a posição das minhas substâncias de interesse. Né? Porque, vamos lá, se essas energias que o problema me informou são energias de formação, elas são energias de produto. Se eu tenho algum desses caras nos reagentes, eu tenho que inverter o sinal para levar, como se eu estivesse levando ele para o produto. Deu para entender? Aplicando a lei de Hess, inversão de reação. Tá? Eu não estou invertendo, só para deixar claro, essa reação. É como se eu invertesse a reação de formação daquela substância de interesse. No caso aqui, as únicas substâncias de interesse são a água e o hidróxido de magnésio. Por quê? Porque o magnésio sólido é uma substância simples, então o ΔH dele é zero, e o H2 também é simples, então o ΔH dele é zero. Então, os únicos que eu vou manipular são água e hidróxido de magnésio, tá? Beleza. Então, como é que eu vou fazer para aplicar aí a lei de Hess? Eu tenho que lembrar que a minha substância analisada deve estar nos produtos. Por quê? Porque ΔH de formação é uma energia de produto. Eu coloquei aqui a reação novamente e os dados para a gente poder fazer as análises, tá? O que eu tenho que observar primeiramente? Observar a posição das minhas substâncias, para eu poder ver se eu vou ter uma inversão da minha reação de formação dessa substância e, consequentemente, do sinal do ΔH. Lembra, esse ΔH é um ΔH de formação. Então, se o meu produto, minha substância não está no produto, eu tenho que levar ela para o produto. Vamos lá. Primeiramente, vamos olhar esse ΔH aqui da água. A minha água, ela está onde? Ela está, na minha reação, ela está nos reagentes. Se a minha água está nos reagentes, eu não posso usar o ΔH de formação da água porque ela não está sendo formada, ela está sendo consumida na minha reação de interesse. Então, o que eu vou fazer com o ΔH da água? Eu vou inverter o sinal dele. Ou seja, se aqui era negativo, o ΔH da água, quando eu for fazer lá a minha lei de Hess, tem que ficar positivo, tá? Beleza. Então, eu já sei que o ΔH da água vai ficar positivo, em relação ao sinal vai ficar positivo. E do hidróxido de magnésio? Bom, meu hidróxido de magnésio tem que estar no produto. Ele está no produto? Está no produto. Então, eu não vou fazer nada com o sinal do ΔH do hidróxido de magnésio, tá? Mas não basta olhar os sinais, eu tenho que olhar a estequiometria também. Beleza. Em relação à estequiometria, o que eu sei? Eu sei que
eu vou liberar aí para cada 1 mol de água formada, eu libero 285,8 kJ, certo? Aí eu tenho que olhar lá na minha reação. Eu tenho 1 mol de água? Não, eu tenho 2 mols de água, né? Então, eu tenho que multiplicar esse valor aqui de ΔH por 2. Então, eu vou multiplicar o ΔH da água, além de inverter o sinal, porque a água está no reagente e ela precisa estar no produto, porque essa energia fornecida é uma energia de formação. Eu também vou ter que multiplicar por 2, porque eu tenho 2 mols de água, e aqui essa proporção é só para 1 mol, tá? E lá para o hidróxido de magnésio, como é que vai ficar? Bom, eu tenho 1 mol de hidróxido de magnésio. Como o meu ΔH de formação é para 1 mol, então eu vou multiplicar por 1. Só para não dizer que eu não fiz nada, eu multipliquei por 1, tá bom? Que é a mesma coisa que eu não fazer nada. Qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma, certo? Então, eu basicamente não vou fazer nada com esse ΔH aí do hidróxido, porque eu não vou nem mexer no sinal e nem mexer aí na quantidade, porque a estequiometria é 1 mol. Então, como é que vai... Isso aqui é só explicação, tá, gente? Do porquê que eu tô fazendo as coisas. Vocês precisam desenvolver isso tudo aqui? Não. Isso aqui é só porquê. Por que que eu vou fazer essa conta aqui, ó? Porque, na real, a resolução é só isso aqui. Tá? Isso aqui é o porquê. Ali atrás é só o porquê de eu fazer dessa forma. Isso aqui é só o porquê, tá? Então, como é que vai ficar a conta, né, final aqui do ΔH da minha reação global? Vai ficar menos 2 vezes o ΔH de formação da água, porque o ΔH é de formação e a água está sendo consumida e não formada. Então, é menos. E o 2 é porque eu tenho 2 mols de água na reação, tá? E depois eu tenho mais uma vez o ΔH de formação do hidróxido de magnésio. O mais é porque eu não vou mudar o sinal do ΔH de formação, porque o ΔH de formação é energia de produto e o meu hidróxido já está no produto. E o 1 é porque é o número de mols aí da reação. Beleza? Beleza. Com isso, eu só vou substituir os valores. Então, vai ficar menos 2 vezes o ΔH de formação da água é menos 285,8. Mais uma vez o ΔH de formação do hidróxido de magnésio é menos 924,5. Então, substitui os valores, fazendo essa conta aqui, vou ter esse valor aqui, mais 571,6. E fazendo essa conta aqui, bem difícil, né? Vou ter menos 924,5. E somando tudo, vou ter menos 352,9 kJ por mol, tá? Então, reparem que no final é uma soma de tudo que a gente manipulou, certo? Ah, mas eu posso fazer ΔH é igual a produto menos o reagente. Pode. No caso da energia de formação, se você usa ΔH é igual a produto menos reagente, dá certo? Dá. Se você olhar aqui, ó, é o valor do produto, do ΔH do produto, menos o valor do ΔH do reagente. Então, esse menos aqui, ó, e o reagente é a água, é produto menos reagente. Só que aí você pode recorrer ao erro de esquecer de colocar a estequiometria correta, né? E essa regra do produto menos reagente não vale para todos os tipos de energia, tá? Vale basicamente para energias de produto, ou seja, a energia de formação é uma energia onde a minha substância analisada está no produto, porque eu estou formando ela. É uma energia de produto, onde a minha substância analisada está no produto. Mas, por exemplo, a combustão e a ligação, energias de ligação, são energias de reagente. A minha substância analisada está no reagente. Então, se você fizer produto menos reagente, vai dar errado. Tá? Sinto informar. Então, é mais fácil entender o conceito da energia e manipular essa energia e depois só aplicar a lei de Hess, somar, né? Do que você ficar decorando todas as possibilidades de soma e subtração de ΔH, né? Bom, continuando. Ai, ficou um negocinho aqui. Deixa eu parar. Pronto. Continuando. Energia padrão de combustão. Vamos pensar, usar a nossa cacholinha aqui assim, ó, que a gente tem na nossa aqui, ó, cabeça, massa encefálica.
tá? O que é combustão? Combustão é a queima. Então, a energia de combustão é a energia da queima de alguma coisa, da queima de uma substância. É referente à queima de uma substância. Pô, se eu vou queimar alguma coisa, essa coisa ela tá onde? No início do processo, né? Ela tem que estar nos reagentes, ela tem que ser o reagente. Eu pego minha calculadora e vou queimar ela. Ela é o reagente. Ela é que vai gerar meu produto, que deve ser plástico derretido, provavelmente fuligem, acredito eu, né? Então, se a energia de combustão é uma energia de queima e tudo que eu queimo está no reagente, essa energia é uma energia de reagente. A minha substância analisada, ela está nos reagentes, tá? E esse processo é um processo exotérmico que libera energia. E por que é importante eu entender que a minha substância analisada está nos reagentes? Porque quando o problema me der dados de energia de entalpia de combustão, para eu calcular o ΔH da reação global, eu tenho que manipular essa energia de reagente, tá? Como assim? Vamos lá. Ó. Considere no quadro abaixo as seguintes entalpias de combustão nas condições padrão expressas em kJ por mol. Aí ele deu esse quadro aqui, né, com os ΔH de combustão da grafita, do hidrogênio e do C4H10. Calcule o valor da entalpia da reação abaixo. Aí ele deu uma reaçãozinha aqui que é o norte da sua vida, sua direção. Então, ele quer que você calcule a entalpia dessa reação usando esses dados desse quadro. O que você vai fazer? Aqui eu vou explicar novamente. Lembrando que isso aqui é só a explicação do porquê. A conta mesmo tá lá, ó, tá nesse slide aqui. Tudo bem? Essa continha aqui, tá? Ok. Bom, o que eu sei? Eu sei que a energia que eu estou trabalhando agora é a energia de combustão. A minha substância analisada, ela tem que estar no reagente, porque quando eu queimo alguma coisa, essa coisa está no início do processo, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que olhar quem é que está no reagente e quem é que não está no reagente, quem é que está no produto. Porque quem estiver no produto, eu vou ter que inverter o sinal do ΔH, tá? E depois eu vou olhar para ver se a estequiometria é tudo 1, porque se não for 1 mol, eu tenho que multiplicar também o valor do ΔH pelo número de mols que eu tenho lá na reação, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é observar a posição das substâncias. Então, eu sei que o carbono, ele está no reagente, na posição que eu quero, então o sinal dele vai ser mantido. O hidrogênio também está no reagente, o sinal dele vai ser mantido. O sinal do quê? Do ΔH, tá, gente? Agora, o C4H10, ele está no produto. A energia de combustão é uma energia do reagente. Então, é como se eu quisesse pegar ele e levar para o reagente. Então, eu tenho que inverter o sinal do ΔH dele. Então, o sinal do ΔH dele será invertido. Então, já sei que o C4H10 vai ter o ΔH com o sinal invertido. E, observando a estequiometria, eu tenho que multiplicar o ΔH do grafite por 4, do hidrogênio por 5 e do C4H10 por 1, por quê? Por causa da estequiometria aqui da reação. Ótimo. Então, vamos olhar aqui, eu botei a reação, botei o quadro que o problema deu de forma resumida, tá? Para a gente poder se guiar. Como é que vai ficar aqui a lei de Hess, soma das entalpias? Vai ficar ΔH da reação global, vai ficar mais, porque a energia de combustão, eu não vou mudar o sinal do cara que está no reagente. Então, mais 4, porque é o número de mols, vezes o ΔH do carbono, certo? Então, eu tenho 4 mols de carbono, então tem que multiplicar o ΔH do carbono por 4. Beleza. Mais, esse mais é porque eu não mexi no sinal do ΔH de combustão do hidrogênio, né? Então, quantos mols de hidrogênio eu tenho? 5. Então, tem que multiplicar o ΔH do hidrogênio por 5. Então, vai ficar mais 5 vezes a entalpia do hidrogênio, né? E por último, mas não menos importante, quem é que está no produto? É o C4H10. Então, ele vai ser menos o quê? Menos o número de mol, certo? O número de mol dele é 1 e a energia dele, que está envolvida, tá? Depois que eu arrumei isso aqui bonitinho, eu só vou substituir. Então, vai ficar 4 vezes, aí eu olho lá na tabela. Quanto que é a entalpia do grafite? Menos 393,3. Então, eu substituo.
né? Depois, 5 vezes, quanto que é a entalpia do hidrogênio? Menos 285,8. Aí eu vou lá e substituo. E uma vez, só que, ó, não pode esquecer que eu tenho menos aqui na frente. Menos 2.878,6. Como é que vai ficar essa conta? 4 vezes... Ui, sumiu. 4 vezes esse valor aqui, que é um valor negativo, então fica esse valor negativo. 5 vezes menos 285,8 fica um valor negativo. Aqui, como eu tenho um sinal de menos, e o meu sinal aqui também é menos, aqui dentro, menos com menos dá mais, tá? E aí, um valor positivo aqui. E resolvendo essa conta, eu chego em menos 123,6 kJ por mol, que é um valor coerente, já que a energia de combustão, a entalpia de combustão é um processo exotérmico, tá? Beleza. O que eu observo, então, se eu fosse usar uma fórmula, seria o quê? Produto mais reagente, não seria produto menos reagente, certo? Reparem, ó, é produto... Cadê aqui? Não, na verdade o normal é produto menos reagente, né? Aqui fica reagente menos produto. Ao contrário. Certo? Reagente menos produto. Né? Ah, gente, aconselho vocês a decorar? Claro que não, tá? Porque se eles mudam aí o tipo de energia, você não sabe o que fazer. Tá? Por exemplo, a energia de dissolução, que eu não falei. Se eu vou dissolver, o negócio está onde? No reagente. Então, é uma energia de reagente. A partir daí, você já deduz todo o resto. Ah, então as minhas energias são de reagente. Os caras que estão no produto vão ter as suas entalpias com sinal negativo, invertido, né? Ah, uma energia... A única energia que eu sei, que eu lembro, é de formação, que é produto menos reagente. Entendeu? Que o meu cara de interesse está no produto, não está no reagente, o resto é tudo no reagente, certo? Até onde eu lembro, pelo menos. Neutralização é a mesma coisa. Enfim, mas tem tantos processos, né? Provavelmente deve ter algum outro que o interesse esteja no produto. Enfim, não vale a pena decorar, vale a pena entender o que o programa está pedindo, tá? E por último, mas não menos importante, muito mais difícil do que as outras energias, é a energia de ligação ou entalpia de ligação, tá? O símbolo dela é ΔH, Lzinho embaixo, tá? Qual o conceito dessa energia? A energia de ligação é a energia necessária para se quebrar um mol de ligações químicas. O nome parece que é para formar ligação, né? Mas não é para formar ligação, porque para formar uma ligação, a gente estaria trabalhando uma energia de formação, tá? Então, não é formação de ligações, assim, quebra de ligações. A entalpia de ligação ou energia de ligação é a energia necessária para se quebrar ligações, mas não é uma quantidade qualquer de ligações, é um mol de ligações. Ou seja, energia necessária para ir quebrando uma ligação, de uma em uma. Tá? E é um processo endotérmico, ou seja, para eu quebrar uma ligação, eu preciso absorver energia, senão o processo não acontece. Tá? E aí eu tenho que pensar o quê? Se eu quero quebrar ligações, as minhas substâncias analisadas, elas têm que estar nos reagentes, que é onde a gente tem as substâncias que vão ter suas ligações quebradas. Né? Então, nos reagentes, nós temos as substâncias que vão ter suas ligações quebradas, e nos produtos é onde as substâncias vão ter suas ligações formadas, tá? Então, a energia de ligação é uma energia de reagente, não é uma energia de produto. A substância analisada tem que estar no reagente, certo? Certo, muito certo, certíssimo. E eu tenho que lembrar que essa energia é referente a apenas um mol de ligação. Beleza. Então, vamos lá para uma questãozinha, a gente ver como é que isso se aplica, né? Com base nos dados da tabela, calcule o ΔH da reação em kJ por mol de HCl,
kJ por mol de HCl, tá? Representada pela reação abaixo. Aí ele deu a reaçãozinha aqui. Reparem que ele quer o ΔH da reação em kJ por mol de HCl. Nós temos 2 mols, tá? Então, ele quer para 1 mol. Então, a gente vai calcular o ΔH da reação, que vai ser referente a 2 mols. E aí, depois a gente vai ter que dividir isso por 2 para ter para 1 mol, tá? Isso é importante. E aí, reparem que quais foram os dados que o programa me deu? Me deu energia de ligação, tá? Então, olha só. Reparem o seguinte, todos os problemas são iguais. Eles te dão uma reação, te dão os ΔHs, as energias lá e pedem para você calcular o ΔH da reação. A única coisa que muda é o tipo de ΔH que você está trabalhando, tá? Então, por isso que é importante você entender a energia que você está trabalhando, para você saber quem é que você vai colocar o menuzinho lá na frente. Você vai colocar no valor do ΔH do reagente ou do produto, porque o resto é estequiometria, né? Então, você coloca lá o coeficiente estequiométrico na frente do ΔH respectivo ali da substância. Mas saber quem é que vai ter o sinal de negativo na frente é que é o lance. Então, você tem que entender o tipo de energia que você está manipulando, que você está trabalhando, tá? Aqui, na energia de ligação, a gente tem uma situação mais complicada, porque necessariamente a gente vai ter que desenhar a estrutura de todos os compostos da reação, absolutamente todos os compostos, tá? Porque, repare, essa energia que é fornecida na tabela é a energia para quebra de 1 mol de ligações, né? Energia de ligação, energia para quebra de 1 mol de ligações. E aqui ele deu, ó, energia para quebra de uma ligação entre 2 hidrogênios, entre 2 cloros e entre cloro e hidrogênio, tá? Então, nesse caso aqui, dessas substâncias, é exatamente isso que a gente tem, né? H2, a estrutura dele é isso aqui, o Cl2 é isso aqui, e o HCl é isso aqui, super conveniente. Mas existem compostos, então a gente vai ter a quebra ali bonitinho. Mas existem compostos que pode ser que não seja, por exemplo. Digamos que ele tivesse colocado aqui também uma energia de CH e CCl, né? Então, a gente pode ter um composto do tipo 2 cloros aqui e um hidrogênio. Mais um, falta um cloro aqui, por exemplo, né? Então, a gente teria aí 3, ó, seriam, por exemplo, aqui, ó, 3 ligações entre carbono e cloro sendo quebradas. Então, ainda teria que multiplicar por 3, entendeu? Então, tem que desenhar a estrutura porque vai depender de quantas ligações eu estou quebrando, tá? Isso é muito importante. Beleza. Então, vamos lá para a análise. A análise é semelhante. Eu tenho que ver quem é que eu vou inverter o sinal. Eu tenho que aplicar a estequiometria da reação. A única diferença é que eu vou ter uma etapa a mais, que eu tenho que ver a quantidade de ligações que eu estou quebrando, tá? Essa é a diferença, a etapa a mais. Então, o que eu sei? Eu sei que na energia de ligação, eu tenho uma energia de reagente, porque é a energia de quebra de 1 mol de ligações. Para quebrar a ligação, o cara tem que estar no reagente, tá? Beleza, então todo mundo que está no reagente, o sinal vai ser mantido, todo mundo que está no produto, o sinal vai ser invertido. Quem é que está no reagente? Hidrogênio e cloro. Então, o sinal do ΔH de hidrogênio e de cloro vai ser mantido. Quem é que está no produto? O HCl. Então, o sinal do ΔH do HCl vai ser invertido, vai ter um menos na frente do ΔH do HCl, certo? Beleza. Em relação à estequiometria, eu vou ter que multiplicar o ΔH do hidrogênio por 1, porque eu tenho 1 mol de hidrogênio. A mesma coisa para o Cl2. E para o HCl eu vou ter que multiplicar por 2, certo? Beleza. Ok, então vamos lá para a parte que interessa, que é a resolução aqui da parte diferente, né? O que a gente sabe? A gente sabe que, além de ter que ver quem é que vai ter o sinal invertido do ΔH e além de ver a estequiometria, eu tenho que ver quantas reações eu estou quebrando, tá? Então, tem que desenhar a estrutura de todo mundo. Então, tá aqui a estrutura do hidrogênio, do H2, a estrutura do Cl2 e a estrutura do HCl. Eu tenho que desenhar essa fórmula estrutural de todo mundo, para eu poder contar quantas ligações eu estou quebrando, tá? Por favor. Bom, então o que eu sei? Eu sei que eu vou quebrar uma ligação entre 2 hidrogênios,
uma ligação entre dois cloros e uma ligação entre cloro e hidrogênio. Então, para o H2, eu vou ter que multiplicar o ΔH por 1, para o Cl2 também e para o HCl também, porque eu só tenho uma ligação sendo quebrada. Se eu tivesse duas, aí eu ainda tenho que multiplicar, além do valor da estequiometria, eu também tenho que multiplicar pelo valor da quantidade de ligações que eu estou quebrando, tá bom? Ok, então como é que vai ficar isso aqui na resolução? Coloquei a reação aqui de novo e o quadro para a gente poder visualizar, né? ΔH vai ser, quem é reagente vai ficar com sinal positivo, porque eu não vou mudar, né? Energia de ligação e energia de reagente, então quem está no reagente fica com sinal positivo. Então, ΔH de hidrogênio e de Cl2 vai ser positivo, né? Vai ter o sinal lá na frente positivo. Ok. Eu vou multiplicar por 1, esse 1 azul, que é o valor do número de mols lá da estequiometria, da reação. E esse 1 em rosa é porque eu estou quebrando aí a quantidade de ligações. Uma ligação entre hidrogênios, HH, e uma ligação entre cloros, ClCl. Tá? Beleza. Aí, o que eu sei? Eu sei que o HCl, ele vai ter um menos na frente do ΔH dele. Por quê? Porque a energia de ligação é a energia de reagente e o HCl está no produto. E eu tenho que multiplicar esse ΔH por 2 porque eu tenho 2 mols, certo? E ainda por cima eu tenho que multiplicar esse ΔH por 1, porque eu tenho apenas uma ligação entre hidrogênio e cloro sendo rompida. Se eu tivesse mais, eu teria que multiplicar por mais valores, né? Dependendo da quantidade que quebrasse, tá? Depois que eu fiz isso, que eu descobri aqui, montei a minha formulazinha bonitinha, eu vou fazer o quê? Substituir, né? Então, vai ser 1 vezes 1, 1, e 1 vezes o ΔH de H2, tá aqui, 436. 1 vezes 1, 1, e 1 vezes o ΔH de Cl2, 243, está aqui. E agora, isso aqui é tudo mais, né? Menos, por que menos? Esse menos veio daqui, ó. Menos 2 vezes 2 vezes 1, 2, e esse 2 vezes o ΔH do HCl, 432, né? Então, 2 vezes 432. Fazendo essa conta aqui, vai dar menos 185 kJ. Certo? Certo. Beleza. Só que lembrando que o meu problema quer a energia para 1 mol de HCl, né? Para a formação de 1 mol de HCl. E eu estou formando aí 2 mols de HCl, certo? Então, eu tenho que dividir esse menos 185 kJ por 2, vai ficar menos 92,5 kJ por mol de HCl. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida, falem comigo. Esse tema é um tema complexo, mas não é difícil. Ele só é complexo, tá? Qualquer dúvida, falem comigo. E até a próxima aula, onde nós falaremos de processo redox e pilhas. Ok? Até mais.